A Lívia Voigt é uma estudante de psicologia que levava uma vida anônima em Santa Catarina até bem pouco tempo atrás. De repente, em abril de 2024, do dia para a noite, sua foto começou a estampar matérias nos principais sites de notícias do país. Isso porque, aos 19 anos, a Lívia recebeu o título de jovem mais rica do mundo pela revista Forbes. A fortuna dela foi avaliada em mais de $1 bilhão. Uma bela herança que acabou nas mãos da Lívia depois da morte do avô dela, o Werner Ricardo Voigt. É dele o W da WEG, empresa de Santa Catarina que ele fundou com 2 sócios nos anos 60 e que hoje, além de fabricante de motores e equipamentos elétricos, virou também uma fábrica de bilionários. Para você ter uma ideia, em 2024 havia 29 pessoas ligadas à WEG com patrimônio na casa do bilhão, segundo a revista Forbes. É quase o dobro do Itaú, o maior banco privado do Brasil e a segunda empresa que mais produziu bilionários no país. E além de ter todos esses herdeiros, na Bolsa Brasileira, a WEG é uma das 5 empresas mais valiosas. Nesse vídeo da série Negócios de Família, eu vou te contar quais são as estratégias de crescimento da WEG, como a empresa chegou a esse número de herdeiros bilionários e de que maneira eles administram os negócios atualmente. A WEG é um dos casos mais bem-sucedidos de negócios brasileiros das últimas décadas. Hoje, ela fabrica 60 mil motores elétricos por dia e fatura mais de R$30 bilhões por ano. E um aspecto super interessante é que, embora seja uma empresa familiar, ela fez o que os especialistas chamam de profissionalizar a gestão. Ou seja, existem regras bem claras definidas lá no passado para a escolha dos executivos que vão tocar a empresa, que podem ser da família ou não. Atualmente, o responsável por comandar esses negócios é o engenheiro eletricista Alberto Kuba, que chegou à cadeira de CEO em abril de 2024. O Kuba chegou à presidência graças à cultura da WEG de investir fortemente no treinamento dos funcionários. Todos ali dentro, ligados aos fundadores ou não, têm um plano de carreira. E os líderes têm planos de sucessão com 2 ou 3 candidatos, sempre em preparação para assumir os cargos. O Alberto Kuba trabalha na companhia há mais de 20 anos. Começou como estagiário e foi passando por vários setores até chegar ao cargo atual. A sua missão é manter a WEG crescendo nos principais setores em que já atua e, ao mesmo tempo, consolidar a empresa como protagonista em áreas mais novas. Mas quais são esses setores da WEG? Bom, hoje ela fabrica mais de 1.500 produtos que se dividem em 4 negócios principais: equipamentos industriais, motores comerciais e para eletrodomésticos, equipamentos para energia e tintas e vernizes. E tem também os novos negócios ligados à energia eólica e painéis solares, armazenamento de energia, sistemas para veículos elétricos e soluções para casas inteligentes. Para fazer tudo isso, o Kuba precisa gerenciar mais de 38 mil funcionários. E o seu plano é manter a estratégia de gestão e cultura de seu antecessor, o Harry Schmelzer. Aliás, o Harry tem uma história bem parecida com a do Kuba. Ele também não faz parte das famílias donas do negócio, começou na empresa como estagiário e passou por vários setores antes de ocupar a cadeira de CEO por 16 anos. Em mais de 60 anos de história, a empresa só teve 4 presidentes. Mas mesmo com esse histórico de poucas trocas na gestão, a passagem de bastão nem sempre foi tranquila. Na primeira mudança de presidentes de sua história, que envolveu um pai e um filho, a situação não foi simples. Nos seus primeiros 28 anos, a WEG foi presidida por um único nome: Egon João da Silva. Ele foi o primeiro dos 3 fundadores da WEG a idealizar a construção da fábrica de motores elétricos na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Assim como os outros fundadores, o Egon vinha de uma família pobre, com pouca educação formal, mas tinha um talento para administrar os negócios. E com uma personalidade forte, ele se estabeleceu como chefe absoluto ao longo das primeiras décadas da WEG. Na época da troca de comando, em 1989, os fundadores da WEG, Werner Ricardo Voigt, Egon João da Silva e Geraldo Werminghaus, já tinham estabelecido que só poderia comandar os negócios
quem tivesse passado por várias áreas da companhia. E o Egon tinha um filho que preenchia todos os requisitos e foi o escolhido. Aos 33 anos, o Décio da Silva assumiu e assim que ele pisou na sala da presidência, os fundadores da WEG decidiram fazer uma viagem internacional de 30 dias sem manter qualquer contato com a sede. A ideia era justamente dar liberdade para o novo CEO comandar a empresa como julgasse melhor. Mas foi só os fundadores tirarem os pés do Brasil para o Décio enfrentar o seu primeiro grande desafio como CEO, a maior greve geral da história de trabalhadores da WEG. Por isso, eles resolveram concentrar as decisões mais importantes da empresa no conselho de administração e montaram um plano para passar o poder para o Décio aos poucos. Nessa época, o conselho era composto pelos 3 fundadores e mais 3 conselheiros. O Décio teve que ir aos poucos, provando que poderia tomar as decisões importantes. Em uma entrevista que deu 10 anos depois para a Fundação Dom Cabral, ele disse: "Poder não se pode comprar, não se pode alugar. Você tem que conquistá-lo no dia a dia." Nessa época da primeira passagem de bastão, a WEG também decidiu apostar mais no mercado externo. Desde o começo de sua história, ela exportava pequenos volumes de motores, mas àquela altura, em 1989, ela decidiu realmente virar uma empresa internacional para ficar menos dependente da instabilidade da economia brasileira. Hoje, mais da metade do faturamento da WEG vem do exterior. São 52 fábricas em 15 países e clientes em mais de 130 nações. Bom, e o Décio foi responsável por grande parte dessa expansão internacional da empresa até o ano de 2007. Foi quando ele deixou o cargo executivo e passou para a presidência do Conselho de Administração, onde permanece até hoje. Ele foi o filho dos fundadores que esteve à frente dos negócios, mas está longe de ser o único. No total, Werner, Egon e Geraldo tiveram 13 filhos. Depois de 15 anos da criação da WEG, os 3 fundadores redigiram uma carta com os princípios da empresa. O Egon foi quem teve a ideia de criar essa carta para estabelecer um acordo entre as famílias fundadoras. Nela, os fundadores se comprometeram a administrar a empresa, colocando o interesse da companhia acima de seus interesses pessoais e familiares. Eles também estabeleceram que o herdeiro disposto a trabalhar na WEG deveria começar como os demais funcionários, na base. Ainda nessa carta, os sócios decidiram que iriam respeitar a vocação profissional de seus filhos. Eles poderiam trabalhar na empresa se quisessem e até seriam incentivados a isso, mas ninguém seria obrigado a ocupar um cargo. Esse documento é um marco porque foi um dos primeiros desse tipo no país. A partir daí, conforme os herdeiros cresciam, participavam de encontros para aprender sobre gestão, liderança e estratégia. Eles precisavam conhecer a fundo os negócios que logo seriam deles. E esse processo serve como base até hoje para a organização dos herdeiros da WEG. Os Voigt, os Silva e os Weminghaus administram os negócios por meio de uma holding, a WPA Participações, que tem 50,1% das ações da WEG. Esse percentual garante às famílias assentos no conselho de administração da empresa e também votos majoritários em decisões importantes que são deliberadas nas assembleias de acionistas, como a própria escolha do presidente. Outros 14,5% do capital da WEG também estão com os familiares dos fundadores, mas como investidores individuais. Somando as 3 famílias fundadoras, a WEG tem hoje mais de 90 herdeiros. E como dá para imaginar, manter todo mundo alinhado sobre os negócios não é tarefa simples. Por isso, a holding WPA tem o chamado Conselho de Família, que é formado por alguns desses herdeiros. O objetivo desse conselho é resguardar aquele acordo firmado pelos fundadores da WEG lá na década de 1970 e manter a união e a cultura entre as famílias. Os herdeiros que ainda são crianças e adolescentes, por exemplo, aprendem sobre finanças, a história da empresa e de seus fundadores e a cultura. Já os adultos se encontram para ter aulas de temas como gestão, liderança e estratégia e para acompanhar os resultados e o planejamento da WEG. E aqui vale dizer também que nem todos os 90 herdeiros têm ações da WEG hoje em dia. Os filhos dos 3 fundadores, por exemplo, já fizeram a sucessão patrimonial e repassaram as ações que tinham para os seus filhos.
E nessa história também surgiu um filho que o Egon teve fora do casamento. Aos 21 anos, o Lucas Demate da Silva entrou com uma ação na justiça pedindo uma parte da sua herança e 7 anos depois, em 2022, fechou um acordo para receber nada menos que R$1 bilhão. Mais um bilionário gerado pela fábrica de motores. Ele fechou o acordo e recebeu o dinheiro em 5 parcelas, mas não faz parte da WPA. Bom, hoje a maioria dos bilionários ligados à WEG são netos dos fundadores. Entre os 29 nomes das famílias, a maior acionista da WEG é a Anne Weminghaus. Ela é neta do Geraldo Weminghaus, trabalha no ramo da moda e tem um patrimônio de quase R$7 bilhões. Já a Lívia Voigt, que a gente mencionou no começo desse vídeo, é neta de Werner Ricardo Voigt e herdou os R$5,5 bilhões de sua mãe, a Valce Voigt. Esses bilhões acumulados pelos herdeiros são ainda mais surpreendentes quando a gente percebe que essa fortuna é bem recente. A primeira vez que um nome ligado à WEG apareceu na lista de bilionários brasileiros foi em 2014. E de lá para cá, as ações da companhia subiram mais de 1.100% na bolsa. Essa valorização se deve principalmente à estratégia da WEG de continuar crescendo a participação nos setores em que já atua e, ao mesmo tempo, entrar em novos segmentos como o de energia. Hoje, cerca de 60% do faturamento da empresa vem de produtos lançados nos últimos 5 anos. Na WEG, o segredo não está só nos motores, mas também no modelo de negócios. Eles profissionalizaram a gestão, mas mantiveram a receita familiar, uma combinação que produz motores, tecnologia e, por que não, uma longa lista de bilionários.